Boa tarde, turma do terceiro ano, tudo bem, meus queridos? Pega o seu livro e me acompanhe em mais uma videoaula aqui na página, 205, tá vendo? Vamos lá? Vamos ler comigo, meus amores? Nós vamos falar hoje sobre as camadas da atmosfera. Lembra que nós falamos, sobre a atmosfera terrestre. Falamos sobre o formato, de que é formada, quais são os gases que a acompanham, né? Que a compõem. Então, hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Cada uma delas, tá bom? Vamos lá. À medida que nós formos lendo, a tia vai estar explicando para você, tá bom? Então, à medida em que nos descolamos da superfície da Terra em direção ao espaço, podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram, como a quantidade, a composição e a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera terrestre costuma ser dividida em camadas. Veja aqui, a primeira delas, vamos olhar aqui de baixo. Nós temos aqui a Terra, tá vendo? E a primeira é a troposfera, a primeira. Assim, né, que sai da face da superfície terrestre, a primeira é a troposfera. Ela é uma camada da atmosfera mais próxima à superfície terrestre, onde vivem os seres vivos e onde encontramos o ar que respiramos, o oxigênio. Nessa camada, ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de nuvens, das chuvas, os ventos, os raios, e é onde voam os aviões comerciais. A maior parte dos gases da atmosfera se encontra nessa camada, certo? Então, quando você olhar para o céu, que você observar um avião, olha onde ele está. Então, ele vai estar situado em qual camada da Terra? Troposfera. Muito bem. Vamos para a segunda. A segunda é a estratosfera. A estratosfera, ela se encontra na camada de ozônio, tá vendo aqui? A camada de ozônio está localizada logo aqui. E ela é responsável por absorver parte dos raios solares que podem prejudicar os seres humanos. Então, essa camada, ela é essencial para a existência da vida na Terra como a que conhecemos, tá certo? Então, com essa camada, ela impede que os raios ultravioletas cheguem até nós. Veja que a terceira é a mesosfera. Mesosfera é a temperatura do ar, que diminui conforme a altitude, quando aumenta. Nela, os meteoros se incendeiam ao entrar em contato com o ar. É nela que nós vimos e observamos, né, vários cometas, certinho? E a termosfera? A termosfera, nessa camada, o ar é rarefeito, ou seja, a sua temperatura pode atingir mais de 2.000 graus Celsius. Tá vendo? É na termosfera que se localizam alguns satélites artificiais que se movem ao redor da Terra. É de lá que vêm as informações tecnológicas, né? Para nossas vidas, para o nosso dia a dia. E a última, que está bem no alto, é a exosfera. Essa é a camada limite, ou seja, é o superior da Terra. A atmosfera é superior da atmosfera terrestre, pois acima dela nós encontramos o espaço. A exosfera apresenta também poucos gases e temperaturas muito baixas, certinho? Então, vamos lá. Qual é a primeira? Troposfera. A segunda, estratosfera. A terceira, exosfera. A quarta, termosfera. A quinta e última, exosfera, tá certo? Vamos lá? Então, cada uma delas tem a sua composição. E, né, conforme
o aumento da altitude, ou seja, a sua composição não é a mesma. Então, ela vai variar conforme a sua extensão, tá certo? Deu para entender direitinho? Então, vamos conhecendo um pouquinho mais sobre as camadas. E qual é a importância do ar para os seres vivos? Olha só, aqui na página 206, nós vamos dar continuidade falando, né, das camadas, da importância do ar atmosférico. Então, vamos lá. Ele é essencial aos seres vivos, pois é dele que os animais, as plantas, absorvem o gás oxigênio. É dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico, utilizado para produzir o seu próprio alimento no processo de fotossíntese. Nós já trabalhamos, você já conhece sobre essa informação aqui de que as plantas, os vegetais, são os únicos seres que produzem o seu próprio alimento, tá certo? Esse processo é chamado de fotossíntese. Muito bem, olha aqui, fotossíntese, tá bom? Se a tia Chile perguntar como que se chama o processo, né, de produção dos vegetais, você vai responder fotossíntese. Além disso, né, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência de vida e protege os seres vivos do excesso dos raios solares. Observe aqui o esquema. Com este esquema, você vai ter uma noção, tá vendo? E essa noção que você vai obter aqui, ó, na página 206, você vai obter com relação ao Sol, né? Aquecendo a Terra, o ar que penetra, o ar que sobe, tá vendo? Então, vamos lá. A atmosfera terrestre atua como uma camada protetora, evitando, né, que a parte dos raios solares chegue até a superfície. Essa é a número 1 aqui, ó. Então, ela tá protegendo, essa proteção aqui, ó. Aí, os raios solares que atravessam a atmosfera aquecem a superfície terrestre e o ar próximo dela. Então, o ar vem, é aquecido e sobe, tá certo? Em seguida, enquanto a outra parte desse calor é retirado da Terra por meio do efeito estufa natural. Ele é retido, né, através do efeito estufa. Olha ele aqui, ele é retido pelo efeito estufa aqui, essa camada, tá bom? Então, esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequado para a existência de vida. Ele não vai permitir os raios solares entrar, né, penetrar na Terra e prejudicar os seres vivos, né, que estão ali, que são os seres humanos, animais, os vegetais, tá certo? Então, olha a sua atividade, você vai responder essa atividade que está aqui, ó, na página 207. 207 e 208, tá certo? Isso aqui, ó, é uma representação do buraco negro. O que é um buraco na camada de ozônio? Isso aqui era em 1979 e em 2016, o quanto ele aumentou, tá certo? Então, esse buraco aí na camada de ozônio, ele é representado pelos tons azul e roxo nas imagens. Isso aqui mostra para você a quantidade de substâncias, né, de ozônios que são penetrados. Essas substâncias também foram implantadas, utilizadas na indústria, refrigeração, aerossóis, né, como desodorante, inseticida. E também existe, né, uma lei específica que impede a utilização dessa substância para não prejudicar o nosso planeta, tá certo? Beijos e até a próxima.